Michela Horta Pereira. Idade? 45. Qual a profissão? Sou advogada. Senhora fuma? Sou fumante. E durante a gravidez, continuou fumando? Sim, eu continuei fumando bem menos, né? Eu sou fumante, mas eu continuei fumando. Fumava bem menos, mas continuava fumando. Senhora bebe? Não. Tem alguma comorbidade? Nenhuma. Pratica alguma atividade física? Normal, vai pra academia, nada assim que é esportista, não. Sim. Normal. Tem histórico familiar de síndrome de Down? Não conhecia nada sobre síndrome de Down, nunca tive nenhum parente, nem eu, nem meu marido. Quantos filhos tem? Eu tive a Pietra, que hoje tem 20, tem a Pietra que tem 20, Fábio Júnior hoje que está com 7, que é esse que tem síndrome de Down, e tive a Jade, que faleceu depois do Fábio Júnior, que era mais novinha. Todos os filhos apresentaram alguma alteração genética? Não, a Jade, ela apresentou uma malformação muito séria no coração. Ela fez 5 cirurgias e aí ela faleceu com 9 meses. Mas ela não veio com síndrome de Down. Sim. Com que idade engravidou do Fábio Júnior? Fábio Júnior está com 7, 38 anos. Quando e como foi feito o diagnóstico da doença? Do Fábio Júnior, o exame que a gente faz quando está grávida, viu que tinha alguma coisa diferente no coração dele. E eu fiz aqui em Barreiras, aí eu fui para Goiânia, cheguei em Goiânia e eles falaram, olha, a gente vai ter que fazer um exame mais detalhado, que realmente deu para verificar que ele tinha um problema no coração. E aí começamos fazendo diversos exames e eles falaram, olha, acredito que pode ser uma síndrome. Naquela época não tinha muita experiência e os médicos passavam bastante medo na gente. Eu fiz primeiro um exame de sangue em Brasília, eu acho assim, foi bem caro, e só apresentava 3 síndromes na época, que era a síndrome de Patu, síndrome de Edwards e síndrome de Down. E assim, o exame demorava 30 dias para chegar, foi bem pesado, porque assim, você vai pesquisando sobre as outras síndromes, né? A síndrome de Edwards de Patu é bem mais severa. E aí você ficava rezando para ser síndrome de Down. Aí chegou o exame, eu abri, deu síndrome de Down, fiquei bem mais aliviada. Mas indo para Goiânia com o médico, que era meu geneticista na época, ele falou, olha, eu acho mais interessante você fazer o NIPT, porque aí você já vai verificar o cariótipo, poder saber na síndrome de Down, que tem 3 tipos de síndrome de Down, para você ter certeza de como vai ser e você ter certeza realmente que é síndrome de Down. E na época de 2016, eles passavam um pouquinho de medo, porque apesar de falar que o NIPT não é invasivo, né, eles furam a barriga da gente grávida, tiram um pouco de líquido amniótico e fazem o cariótipo. Aí a gente, depois de conversar bastante, resolvemos fazer o NIPT. Aí ele veio com a trissomia 21, que é a normal, não sei se chama normal, a simples, né? Foi assim que a gente descobriu. Ou seja, antes dele nascer, com todos os cuidados, com muito medo do problema cardíaco, né? Quando veio essa notícia, então, que era síndrome de Down, ao mesmo tempo foi um alívio, então? Foi um alívio. Assim, comparado... Você vê, em 2016, quando eu fiz esse exame de sangue, só apresentavam 3 síndromes. Da Jade, que já foi agora há 1 ano atrás, já apresentavam 72 síndromes esse exame de sangue. Então, do Fábio Júnior era muito específico, então era umas síndromes bem mais severas, e a síndrome de Down na época, não tinha essas variações. E aí, quando falou que era síndrome de Down, a gente ficou bem mais calmo, porque a malformação do síndrome de Down nem compara com a síndrome de Patu de Edwards. Mas assim, aí a gente começou, né? Eu sou aquela mãe que pesquisa tudo que você pensar, eu pesquiso. E principalmente antes de nascer, aí você quer saber tudo, como que você vai tratar, porque não é uma coisa conhecida. Então você tem que estudar, e ler e ouvir, para depois você ir assimilando. Não é uma coisa que você fala assim, deixa eu ver o que eu vou fazer. Você não consegue. Primeiro você vai estudar, você vai ler, você vai ler, você vai ler, você vai ler. Você fica com medo de algumas coisas, às vezes você lê coisas que vêm bem pesadas. Aí mãe faz o quê? Reza. Reza para não vir com tudo isso, né?
Deus fazer a obra ali. Exatamente. O que mudou na dinâmica familiar? Assim, a mudança, assim, primeiro foi normal porque a Pietra já tinha, a diferença de um para o outro já é 10, 14 anos, né? Então já era, assim, uma novidade estar com uma criança em casa. Com o Fábio Júnior, nos primeiros 6 meses, como ele tinha um problema cardíaco, e me falaram que ele não podia sair, porque ele não podia pegar nenhum tipo de doença, porque podia, eles falavam, inchar o pulmão, não sei se é isso que fala, e ele não podia gripar, então assim, a gente não deixava, nos primeiros 6 meses, quase ninguém visitar, tinha que ter uma higienização muito grande com ele, porque ele estava preparado até 6 meses para fazer a cirurgia cardíaca, ele tinha que fazer dentro desses 6 meses. E aí, esses primeiros 6 meses pra gente foi bem complicado. Um cuidado redobrado. As diferenças, assim, de um filho para o outro, lógico, o Fábio tinha um pouco de hipotonia, então, assim, para mamar, então, assim, para pegar o peito, eu nunca dei leite, mas a gente tentava, mas você via que era mais hipotônico. No comecinho eu achava mais difícil, nesse comecinho de 6 meses até você ir acostumando, tentando se adequar às necessidades dele mesmo. E especialmente por conta da cirurgia cardíaca, que era aquilo que a gente tinha mais medo. Ele possui algumas outras complicações que são já relacionadas com a própria síndrome de Down? Tirando a situação cardíaca, né, que é o problema que ele teve, que já foi resolvido, hoje ele não vai anualmente no cardiologista, mas só para ver se não tem nada. Ele tem a fono, um atraso de fala, não tem problema auditivo, não tem ainda problema visual. A hipotonia dele é muito pouca, assim, ele nunca ficou com a linguinha para fora, então não tem aquela hipotonia na linguinha. Mas ele tem, assim, você vê que ele é mais molinho. A estatura dele é baixa, então assim, não falar assim, comorbidade mesmo, eu acredito que a situação da fala, que eu acho que isso também atrapalha a situação cognitiva, e a hipotonia, que não é tão exagerada, porque ele andou com idade normal, mas também ele já fazia físio, desde bebezinho. Então ele andou com a idade normal, corre, pula, né? É difícil que pular demorou um pouco, né? A criança com síndrome de Down, para ele ter essa atividade motora, um atraso motor, um atraso na fala mesmo, que é associado. Agora, para a gente finalizar, qual mensagem a senhora deixaria para outras famílias que estão ou vão passar por essa mesma vivência de vocês com uma criança com síndrome de Down? Eu sou extremamente apaixonada no meu filho. Eles são muito carinhosos. Eu acho que a mensagem é: não tenha medo. Não tenha medo, porque vão ter dificuldades. A gente, como tem todas as coisas da vida, nós vamos ter dificuldades para aprender a lidar com algumas dificuldades deles, mas eles ensinam. E vá atrás do máximo possível de equipes para te auxiliar com relação a fono, TO, físio, dentista, o que puder, em termos de auxiliar eles, porque se auxiliar eles pequenininho, melhora bastante eles no desenvolvimento lá na frente. E tratem eles normalmente. E o mais difícil, que é o convívio social dele com as outras crianças, com as outras mães, levantar a bandeira mesmo e dizer: nós estamos aqui para ajudar na inclusão, é o meu filho, ele vai ser incluído, e vão ter que aceitar e vão ter que engolir, que eu acho que é o importante. Acho que as mães têm que brigar com todo amor, lógico que as crianças vão vir as diferenças, e a gente viver no mundo de diferenças, com o coração aberto. Acho que é isso.